vou entrar em detalhes aqui sobre a década infame, mas o que eu quero ressaltar é que nesse momento, por conta da crise da agricultura e da pecuária voltadas à exportação, até que os mercados se recompusessem no âmbito internacional, essa crise favoreceu um novo surto de industrialização na Argentina e essa industrialização foi alimentada nesses anos especialmente por uma mão de obra que era fruto de migrações internas e de, portanto, um operariado recém-estabelecido na capital e um operariado que foi aproveitando essas oportunidades de trabalho que surgiam na indústria. E essa mão de obra, essas migrações internas, desempenharam, é claro, um papel importante no apoio, na base de apoio social que o peronismo soube explorar, soube cativar. Ou seja, essa Argentina é uma Argentina que vive um momento de um esfriamento da participação política, das formas de manifestação política. Esses governos que se sucederam nos anos 30 são governos que têm uma visão nacionalista, no sentido de também já preocupados em fomentar a indústria nacional, em fomentar uma maior autonomia econômica do país, mas são governos corruptos, são governos, enfim, que genericamente são considerados um momento de estagnação, de retrocesso na história do país. E justamente essa década infame é interrompida pelo golpe de 43, pelo golpe da GOL, ou seja, a GOL ela vem a realizar um golpe militar sobre uma república em que os militares já davam as cartas. O que acontece é que aqui esse grupo reunia um perfil específico de militares que tinham essas inclinações nazifascistas, ou seja, do ponto de vista do projeto político, eles representam uma inflexão em relação a esses que sucederam o general Uriburu ao longo dos anos 30. Bom, então chegamos à primeira metade da década de 40, Segunda Guerra Mundial, a Argentina com essas indefinições, o governo da GOL, então, relutando em apoiar o eixo e ocupa o posto, então, da Secretaria de Trabalho e Previsão, Juan Domingo Perón, essa figura que acabou representando um divisor de águas na história da Argentina. E agora, então, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Perón, que pouco depois se casa com Eva Perón, que veio a ser Eva Duarte, né, que se tornou Evita Perón, e esse casal, então, que conseguiu introduzir na vida política argentina questões, formas de se fazer política, projetos, discursos, símbolos que apelavam a um certo imaginário da nação, que eram bastante novos e que encontraram uma extraordinária base de sustentação, o que deu ao peronismo esse fôlego todo para que Perón governasse por um primeiro mandato presidencial, fosse reeleito em 1951 para um segundo mandato presidencial, e esse segundo mandato não se concluiu porque ele foi derrubado por uma intervenção militar conhecida como a Revolução Libertadora, ou seja, os fortes grupos antiperonistas se articularam para depor Perón em 55. Né? O general Aramburu foi o protagonista desse golpe contra Perón em 55 e anos mais adiante ele viria a ser o primeiro grande alvo dos montoneiros que eram um movimento de guerrilha de jovens peronistas nos anos 60 que falavam em nome de um peronismo que já tinha quase nada a ver com esse Perón de que eu vou falar aqui. Ou seja,
O peronismo vai, depois da queda de Perón em 55, vai assumindo novos ares, novas ênfases, novas concepções que se distanciam do projeto do próprio Perón, que se encontrava, depois de 55, exilado. Exilado primeiro no Paraguai de Stroessner, um Paraguai ditatorial, depois na República Dominicana, a República Dominicana do governo de Trujillo. Quem aqui leu um dos romances que eu indiquei sobre Trujillo conhece bem essa figura, também uma figura ditatorial, e por fim, e por mais longo tempo, na Espanha de Franco, na Espanha franquista. E é lá que Perón vive a maior parte do seu tempo de exílio e depois, como vocês sabem, retorna à Argentina em 73, recém-eleito presidente da República. A eleição é feita ainda em torno das negociações pela volta de Perón. Ele chega, assume e morre no ano seguinte. Ou seja, Perón ainda teve um período à frente do governo argentino entre 73 e julho de 74, quando ele morre. E em 74, então, ele é substituído pela sua segunda mulher, Isabelita Perón. Isabelita Perón representa na história argentina o início de uma ação repressora por parte do Estado em relação aos movimentos de esquerda, aos movimentos guerrilheiros que já se colocavam em cena nesses anos. E Isabelita Perón representa, portanto, uma antessala do segundo governo militar argentino, que começa em 76, quando ela, então, é retirada do poder e os militares assumem diretamente o governo. Mas já depois da morte de Perón, Isabelita, assessorada por um homem chamado José López Rega, cria uma organização chamada AAA, e a AAA foi já uma espécie de uma polícia secreta que deu conta de eliminar pessoas suspeitas, de eliminar lideranças de esquerda. Já foi uma organização que atuou na clandestinidade para eliminar os chamados inimigos de Estado. E essa experiência da AAA foi incorporada por toda a estrutura do governo militar depois e foi intensificada, ampliada depois da passagem de Isabelita pelo governo. Mas ela, de alguma forma, depois da morte de Perón, já organizou alguns dos mecanismos repressivos que seriam largamente usados pelos militares nos anos que se seguiram. Então, por essa breve cronologia que eu apresentei a vocês, vocês já podem imaginar o tamanho do problema, ou seja, a complexidade dessa figura que se projeta politicamente apelando aos trabalhadores operários, aos trabalhadores braçais, aos cabecitas negras, aqueles que eram desprezados pelas elites tradicionais argentinas, aqueles que assustavam, né? que faziam com que a elite se retirasse, recuasse, porque aquela turba realmente era considerada bárbara, imprevisível. Então, esse conto do Cortázar cria uma imagem que lança luz sobre o olhar dessas elites argentinas sobre essa gente que perambulava por Buenos Aires, que não participava dos mesmos circuitos e que era uma ameaça, que era estranha. E uma gente que, com o peronismo, encontra uma voz. Uma voz que ele, então, vai saber organizar, vai saber colocar em sintonia através de uma série de estratégias, ainda como secretário do Trabalho e Previsión, do Trabalho e da Previdência. Então, Perón adota uma série de políticas voltadas a melhorar as condições salariais, as condições de trabalho desses operários.
e essa melhoria se associa a um aumento salarial que vai ser sempre alvo de debates historiográficos. Em que medida os trabalhadores de fato tiveram ganhos reais com o peronismo? Em que medida os salários de fato subiram? Ou os trabalhadores se venderam por um prato de lentilhas, que é o tema do nosso texto, ou seja, por qualquer coisa, né? Se venderam muito barato, se deixaram manipular. O tema da manipulação é um tema central para essa análise sobre as relações entre Perón e a classe trabalhadora. Afinal de contas, por que os discursos de Perón calaram tão fundo nessa classe trabalhadora? Então, por um lado, ele, ainda como secretário, consegue promover aumentos salariais, né? Nesse momento, a perspectiva é clara nesse sentido, de se promover aumentos salariais, depois se tomando o balanço dos outros mandatos de Perón, entra em cena esse debate, afinal de contas, em que medida esses aumentos foram significativos. Ao mesmo tempo, ele cria o chamado aguinaldo. O aguinaldo seria uma espécie de um 13º salário, um 13º salário que seria, então, se tornaria um direito desses trabalhadores assalariados argentinos e, por fim, ele também introduz algumas mudanças no sistema previdenciário visando favorecer esse setor. Então, mudanças no sistema previdenciário que acolheriam melhor as demandas desse setor. E se, por um lado, ele fez isso, ainda como secretário, por outro, ele já deu sinais de um recurso que estaria presente quando ele chegou à presidência da República, ou seja, o recurso de reprimir os sindicatos de oposição, de reprimir os sindicatos tradicionais com plataformas comunistas, anarquistas, plataformas mais independentes e mais combativas. Toda a estratégia do Perón vai no sentido de vincular os sindicatos à sua autoridade, à sua liderança. E os benefícios ofertados às classes trabalhadoras seriam benefícios que viriam da mão de Perón, da figura de Perón. E esse personalismo, essa centralidade da figura do líder vai sendo construída já durante a presença de Perón como um secretário do governo da Gol. Então, por um lado, as melhorias concretas, os benefícios concretos. Por outro lado, o controle, a repressão, a inibição daqueles trabalhadores que se aproximassem dos sindicatos tradicionais, desses sindicatos mais independentes. Então, toda uma pressão para que esses trabalhadores fossem cada vez mais escolhendo se integrar aos sindicatos alinhados ao peronismo. E, ao mesmo tempo, Perón já vai também exercitando as suas estratégias de propaganda política. Os discursos inflamados, os discursos em que ele mobilizava o seu carisma, em que ele mobilizava imagens muito fortes que repercutiam em meio a esse público, a essa audiência tão fora do lugar em Buenos Aires. Essa ideia dessa gente, desses cabecitas negras, desses migrantes recém-chegados a Buenos Aires que se sentiam ali tão fora do lugar, tão ignorados, tão desprestigiados, e de repente um líder se dirige a eles e os reconhece como interlocutores. E nos seus discursos constrói imagens sobre a força desse grupo social, sobre as possibilidades desse grupo social e do lugar que esse grupo social deveria ocupar na nação argentina. Agora, esse lugar não seria um lugar de guerra, de declaração de guerra, de luta contra as elites. Esse lugar seria um lugar de conciliação no âmbito de um conjunto maior e harmonioso. Esse conjunto maior e harmonioso seria a nação.
E o corpo da nação seria um corpo integrado, harmoniosamente integrado, ou seja, o lugar desse grupo a quem Perón fazia apelo não seria um lugar afirmado em detrimento das elites, em detrimento das classes dominantes. Seria um lugar afirmado no diálogo, no encontro, na negociação com esses grupos dominantes. E o porta-voz que seria capaz de levar esse clamor, de levar essa demanda por um reconhecimento do lugar dos trabalhadores no corpo da nação argentina, seria o líder Perón. Ou seja, essa ideia de uma capacidade de representar os anseios da massa quase que naturalmente. Uma ideia que nos lembra dos antigos federalistas e das discussões da historiografia acerca dessa democracia inorgânica que os federalistas também professavam. E não por acaso Perón vai recuperar fortemente a imagem de Rosas, a imagem dos federalistas, ou seja, nessa leitura da história argentina que legitimava o lugar de Perón, os federalistas seriam recuperados. E isso é uma outra frente da historiografia que é muito interessante, ou seja, essa da guerra dos símbolos históricos, que heróis são reclamados por cada uma das partes. E os peronistas, se não exclusivamente, há aí algumas coisas que fogem da linha absolutamente lógica, né, da linearidade, eu não vou agora me aprofundar nisso, mas é certo que os peronistas se apoiam em uma tradição dessa relação entre líder e povo, caudilho e povo, que remontava a Rosas, que remontava aos federalistas. Ou seja, Perón apela a essa ideia de que o líder é capaz de recompor esse pacto político, sem fazer uma revolução. A revolução não, ela vem em outros planos, ela vem com uma ideia de uma revolução que vai em busca da justiça social, e a ideia do justicialismo vai se compondo nesses anos, né? Do justicialismo, o que o líder busca para esses setores é a justiça social, mas uma justiça que não significa a conquista do poder em detrimento dos setores dominantes. Então, a justiça e é o líder quem vai conseguir encontrar a medida certa para esse novo pacto. E nesse sentido, as elites mantêm também o seu lugar, mas as elites também devem aceitar esse pacto, também devem aceitar esse acordo, essa composição. E é em nome disso que Perón ataca sempre as oligarquias. Ele não fala em classe dominante, ele não fala em burguesia, ele não fala em elite como inimigos, mas ele escolhe o termo oligarquia para demarcar um território inimigo que deve também desaparecer para que essa nação mais orgânica pudesse nascer. E as oligarquias quem são? As oligarquias são fundamentalmente as oligarquias fundiárias, as oligarquias que tinham a base da sua riqueza e do seu poder na economia agroexportadora. E, ao mesmo tempo em que as oligarquias eram inimigas nesse projeto de nação justa, também o grande aliado das oligarquias agroexportadoras, o capital imperial, o imperialismo. E o imperialismo constitui o segundo grande inimigo nessas imagens que Perón vai construindo na sua propaganda política, nos seus discursos. Então, o imperialismo que também drena as forças do país, se aproveita das vulnerabilidades da economia nacional com a anuência das oligarquias. Então, tanto o imperialismo quanto as oligarquias deveriam ser alvo de uma ação conduzida pelo Estado, e o Estado associado a essa figura central do líder, e era o líder quem conseguiria, então, atenuar, combater o lugar, a importância que tinham o imperialismo e as oligarquias em uma realidade social que era
permeada pela injustiça. Então, a transformação desse cenário, que reservaria aí sim um lugar a esses setores trabalhadores, viria também por uma transformação da relação entre Estado, setores trabalhadores e as elites. E essas elites, então, deveriam assumir uma postura, uma condição em que elas se depurassem tanto dessa dimensão tradicional oligárquica, fundiária, do grande latifúndio, da grande fazenda, quanto também dessa presença do imperialismo que estava entranhado na economia nacional. E para falar do imperialismo, Perón elege sempre alguns exemplos que são recorrentes nas cartilhas escolares que ele faz editar quando ele chega ao poder em 46, né? Os livros escolares vão sendo todos refeitos e eles trazem uma carga ideológica fortemente peronista, né? As cartilhas, os livros escolares exaltam a figura de Perón, exaltam a figura de Evita e participam, então, da construção desse imaginário em que o imperialismo é um dos grandes inimigos. E para falar do imperialismo, ele, por exemplo, se refere com muita frequência à ferrovia, às estradas de ferro e à presença do capital inglês nas estradas de ferro. Uma vez na presidência, Perón nacionaliza a ferrovia na Argentina. E também nacionaliza o setor elétrico, setor que também estava em mãos britânicas até então. Então, existem alguns passos no sentido de realização daquilo que era sinalizado muito euforicamente no plano do discurso. Existem alguns passos que correspondem àquilo que se sinalizava. E existe também toda uma margem que é um outro grande alvo das discussões historiográficas sobre em que medida esse discurso não era infinitamente mais transbordado do que aquilo que de fato se realizou.